Jogar videogame antigamente era melhor. Resumir em uma única palavra, eu Vamos diria ver. escassez. E olha só, nesses últimos Olha o rank. anos, principalmente nesses últimos meses, eu comecei a refletir sobre isso. Porque eu literalmente não conseguia mais jogar videogame. E olha só como isso é irônico, porque eu tenho um canal de games. Mas realmente você só consegue perceber que tem algo errado e onde está o possível erro quando você começa a se questionar. Existe um grande debate sobre isso, e por mais que essa seja uma reflexão de um grande coletivo de pessoas, a melhor forma de tentar entender isso é ver o que mudou na sua rotina. Talvez o nosso desinteresse esteja mutuamente ligado à nossa acessibilidade, que cria inúmeras distrações, mas a forma com que cada pessoa se comporta ou reage é algo muito pessoal. O meu primeiro videogame foi um PlayStation, e eu só jogava Super Mario, Battle City e tinha um outro game chamado Soccer, que era um game medonho de futebol. Nessa época a gente jogava muito, eu, meus irmãos, meus primos, os meus amigos mesmo, a gente entrava noite adentro jogando aqueles joguinhos, cara. Só que cada um de nós teve naquele momento uma experiência única. Mas foi uma época genuína, né? Você não ligava para gráficos só pela experiência, a diversão que aquele game podia te proporcionar. O ponto É mais porque você não tinha se acostumado, né? Não tinha como você ligar pra gráfico numa época onde os gráficos realmente eram um padrão. Uns um pouco mais estilizados, um pouco mais bonitos, outros menos, né? Mas tinha um padrão ali, não tinha algo que nos acostumou, né, a ver, tipo, coisas fotorrealistas ou gráficos com iluminações fantásticas. Então, era, pelo menos na minha, no meu tempo de moleque, era assim. alto dessa época, eu acho que foi Ninja Gaiden, que foi um jogo incrível, cara. Que época de ouro. Realmente era um período onde você só jogava e não ligava para mais nada, né? Mas agora vamos falar de Resident Evil, né? Que é uma franquia muito grande e adentrou gerações. Quem me acompanha aqui sabe que o meu primeiro contato com a franquia foi através de Resident Evil 4. E talvez seja o primeiro Resident Que é o da maioria, né? A maioria tem como primeiro Resident Evil 4 e começaram por um jogo foda, um jogo gigante. E a maioria, né? A maioria mesmo, assim, que joga hoje, que gosta de Resident Evil, é a partir do 4. O que é um problema também, que acabam também desfazendo do que veio antes, que é tão importante ou mais importante, né? Mas enfim, vamos lá. Evil de muitos aqui também. Mas a experiência que eu tive na época foi muito pessoal, desde a forma que eu Meu primeiro foi o R6. Puta merda, essa fofinha. Aí é foda. conheci o game através de um amigo, eu nem sabia o que tinha naquele CD, simplesmente um CD sem capa, né? A primeira vez que eu joguei foi no meu primeiro PC que eu mesmo comprei. Eu joguei naquele port horrível da Ubisoft, foi o meu primeiro game 3D do gênero Survival Horror. Então tudo isso teve um impacto muito grande, tudo naquele momento foi uma experiência única. E por anos eu joguei esse game e nessa época existia uma certa escassez de diversas formas. Como Resident Evil 4 foi o precursor da câmera fixa sobre os ombros, você não iria encontrar nada parecido na época que pudesse suprir aquela experiência, simplificando como se você quisesse buscar uma extensão do que você havia experimentado. Por isso que muitos jogos de antigamente eles ainda se mantêm populares até hoje, porque eles eram únicos de certa forma. E o grande fato é que com o tempo de tanto a franquia repetir a mesma fórmula, você acaba realmente perdendo um pouco do interesse. Agora eu vou usar um exemplo aqui que é o próprio Resident Evil 7, que é um game muito da hora e foi uma quebra de padrão muito grande. É um jogo que você zera e dá vontade de começar a jogar de novo. E esse é um dos melhores exemplos de uma franquia que teve diversas fases, cara. Quando saiu Resident Evil 6, eu simplesmente parei de jogar Resident Evil por um bom tempo. Pra mim, naquela época, a franquia havia... Acabou, né? O que vocês veem nessa imagem da girafinha aqui, hein? Vocês veem um mamacote aqui? Olhem aí. O que vocês veem nessa... morrido, porque o game se distanciou muito do que eu havia conhecido quando eu joguei Resident Evil 4. E realmente esse é um jogo um pouco confuso se Mamacote? você se comparar com Resident Evil 4. Mas ao mesmo tempo é uma experiência bem pessoal. Talvez esse seja o primeiro Resident Evil de muita gente, e eu já vi comentários da galera que gosta muito desse jogo. E pegou muito aquela vibe do Call of Duty, né, que tava nas nuvens. Talvez esse seja até o melhor jogo para algumas pessoas que curte mais essa vibe de ação, né? Agora eu vou usar outro exemplo. Alguns anos depois, após dissecar Resident Evil 4, eu consegui ter acesso ao Resident Evil 3 e foi uma experiência muito legal. Eu até posso dizer que é um dos meus favoritos, talvez por ter sido o meu segundo Resident Evil, não sei, cara. Por isso que eu digo que isso aqui é uma parada muito psicológica às Que vezes. doido isso, né? Caramba, ele jogou o 4, ele jogou o 3 clássico e curtiu. Foda, esse caminho aqui eu não tinha... Eu, particularmente, não tinha visto ainda. Interessante. Essa nostalgia é um negócio muito perigoso, de certa forma.
Alguns anos depois eu consegui comprar o meu PS2 e eu consegui jogar muita coisa. Inclusive eu tenho um carinho muito grande por esses games da geração, né? Cada um consegue passar uma experiência única. Inclusive eu joguei muito Resident Evil Survivor 2, aquele Code Verônica, que é uma versão FPS, que tem a adição do Nemesis. Só que aqui tem um grande ponto. Quando eu joguei os clássicos, eles já não foram tão impactantes pra mim, porque eu já havia conhecido o 4. Então, olha só, mas é tudo perspectiva, como eu já falei. A gente pode dizer que muito do nosso questionamento está ligada a uma experiência única, a um game de cada gênero, porque vejam só, para muitos o melhor Resident Evil ainda é o primeiro, porque certamente foi o seu primeiro Resident Evil, e essa pessoa teve uma experiência muito única, e depois do 4 as coisas mudaram muito. No fundo, essa galera queria muito mais do Resident Evil 1. Cara, eu vou citar um exemplo de duas franquias que eu simplesmente parei de jogar, até tô tendo reflexão sobre isso agora, que eu não sei porque eu parei, que foi Far Cry, que eu parei no 3, e Assassin's Creed, que eu parei também Fala, no Linha. 3. Eu joguei muito um, cara, eu realmente joguei muito o 1 e o 2, e o Brotherhood, quando saiu, eu não gostei tanto, cara, pra ser bem sincero, eu achei bem legal, mas não era a mesma coisa que o 2 mais. E teve o Revelations, né, que eu também não gostei tanto, teve até uma parte que eu lembro que eu joguei, depois eu rejoguei de novo, eu comecei a jogar a história. Talvez se eu fosse rejogar hoje, talvez teria uma perspectiva um pouco diferente. Eu acho que não ficou um jogo tão incrível, mas ele foi uma boa conclusão de história. E depois eu parei no 3, cara. E eu tava pensando aqui agora, de uns anos pra cá, as coisas realmente mudaram muito. E hoje em dia a gente tem uma acessibilidade que chega a ser assustadora se comparar com o nosso tempo. A todo momento tem um jogo novo, e talvez algumas franquias realmente estejam saturadas. Depois do quarto ou quinto jogo, ela não vai conseguir te entregar nada novo. Puzzles mirabolantes, mecânicas revolucionárias. E o grande problema até pode ser a nossa cobrança em gráficos ultra realistas, fazendo com que o mais importante seja ignorado. Agora eu vou usar um exemplo de uma franquia que de uns anos pra cá eu comecei a gostar muito, que foi Alone in the Dark. Se Cara, você o negócio é assim, ó. Sobre essa parada da nossa exigência. É claro que ela vai ter e é claro que ela sempre vai aumentar. Agora, na minha opinião, na minha visão, acontece uma coisa que eu falo direto, toda hora pra vocês. Ô, Nadimbrine, é porque não tá automático, tá? Eu tô fazendo mini paradas pra ouvir todos os live pics, tá? Eu vou ouvir. Demorou, meu irmão? É que eu não deixo mais assim automático, porque a gente tá fazendo o programa agora e não dá pra, tipo, o bagulho cair em cima da nossa fala, sacaram? Aí eu já coloco pra tocar, demorou? Mas assim, eu confesso pra vocês, cara, que quando eu escuto a galera falar disso, né, de que, o problema é que hoje os jogos já nos surpreendem mais e tal. Cara, eu acho que é um processo natural, principalmente com tanto tempo de indústria. Acho que cada vez mais, cada vez menos nós iremos ser surpreendidos, cada vez menos nós iremos ter a sensação de algo novo, de mind blow, de caralho, estou vivendo uma nova época, principalmente com o visual dos jogos, né? A gente tá esperando ainda o grande próximo passo dos videogames, que na real eu acho que não vai ter tão cedo, né? Aquele grande passo, que sentir aquele negócio de tipo do Play 1 pro Play 2, do 2 pro 3, até um pouquinho, vai, bem menos, mas do 3 pro 4, que eu achei que seria o VR, não é o VR, pode ser que seja as IAs, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas fato é que a gente já armazenou muita coisa na nossa cabeça, principalmente a gente que joga muito, né? Eu me considero um jogador e sou um jogador hardcore, eu jogo por muito tempo, por muitas horas, mas pro cara que é casual, por exemplo, talvez ele não sinta tanto isso. Agora, pra quem joga bastante, você sente que é difícil, vai ficando difícil, quanto mais coisas você vai jogando, vai ficando mais difícil algo te agradar tanto, sabe? Por isso que eu falo, cara, quando aparece aqueles tipo de jogos que são eventos, o que são eventos? Aquele jogo que você tá tão viciado, cara, que você vai dormir e acorda pensando nele, sacou? Então esse tipo de jogo é que você tem que valorizar, porque finalmente algum te pegou de novo. Então é viver esperando uma coisa que não vai mais voltar a acontecer, sabe? O que acontecia antigamente. É uma questão geracional, uma questão de época que você já viveu, que a indústria dos videogames já viveu e que hoje é tudo muito mais difícil, né, cara? Essa coisa de inovar e trazer aquele sentimento de cacete, isso aqui é diferente de tudo. Meu Deus, que visual maravilhoso. As coisas vão ficando mais difíceis porque cada vez mais você tem menos opções, né, pra inovar, pra trazer. Por isso que eu falo, caras como Kojima, caras como Miyazaki, caras como Shinji Mikami, caras como... Enfim, todos esses caras, esqueci o velho da Nintendo, comentem aí, por favor, que eu já me retrato.
Caras como esses, mano, eles têm que ser idolatrados mesmo pela indústria, porque são esses caras que continuam fazendo a diferença, entende? Então é complicado. Joga, você entende porque essa franquia foi tão importante para o... Mas você não acha que essa busca por inovação acabará matando a indústria? Pois eles não inovam em gêneros ou jogos. Sempre tá sendo mais do mesmo com as mesmas mecânicas. Miyamoto, isso, boa. Boa, Denilson, Miyamoto. Sempre tá sendo mais do mesmo com as mesmas mecânicas com valores aprimorados. Com valores. Não, pera. Mecânicas com maiores aprimoramentos. Falo isso depois de jogar o Kingdom Hearts 2. Ou é o Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance 2. E finalmente sentir algo novo após Elden. Depois de muitos anos. Cara. É difícil, mas é aquela, cara. É muito também em prol do que a gente armazenou, né? Parece que tô atrás de droga, buscando sensações que não sinto há anos. É meio que isso mesmo. É meio que isso. Então, é complicado, cara. A gente não vai mais sentir o que a gente já sentiu no passado. o nascimento de Resident Evil. Até hoje, de todos os jogos que eu já joguei, essa franquia tem os puzzles mais geniais. É coisa de outro mundo. E agora olha como isso refletiu no remake. Você não tem nada novo, são os mesmos gráficos realistas que você vê em qualquer outro jogo, mecânicas que você vê em diversos jogos dessa geração, a gameplay é muito mal feita, sendo muito pior do que você já tem agora, e não tem nenhum puzzle que chega perto dos jogos anteriores. Então como que isso vai dar certo? Só que hoje a gente tem um evento um pouco diferente. Hoje não fazemos apenas uma comparação sobre como o remake foi uma evolução dentro daquela franquia, mas como ele é só mais um jogo, mais ou menos nessa extensa lista de survival horrors que temos hoje. Olha, e vejam só como isso faz sentido. O Resident Evil 4 teve um impacto em toda a indústria de jogos, e a própria franquia e muitos outros jogos usam ele como inspiração ou como base, né? Seja na combinação de ação com survival horror, ângulos de câmera, mecânicas, puzzles, progressão, tá tudo muito parecido. Só que isso é algo muito ruim de certo modo, porque isso limita muito a trazer algo novo, o que acaba saturando muito esse formato. E é por isso que a gente tem esse sentimento que os jogos hoje em dia eles não são tão bons, porque a gente tem muito mais do mesmo. E é por isso que até mesmo quem não acompanhou tanto aqueles jogos daquela geração começa a acompanhar e começa a ver com outros olhos, porque existe uma certa escassez daquele tipo de conteúdo. Enquanto hoje a gente tem inúmeros jogos do mesmo formato com qualidades questionáveis. Para concluir esse vídeo, eu diria que ainda temos jogos incríveis, super imersivos, mas talvez estamos presenciando um formato saturado, onde hoje temos muito mais do mesmo, onde você joga algo que te lembra muito outro jogo, ou é muito parecido, tirando totalmente a expectativa de uma nova experiência, enquanto antigamente a gente ansiava por mais. E é por isso que esses jogos clássicos ainda são muito relevantes, porque eles ainda conseguem te entregar uma experiência única. Bom, agora eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer. Mano, é o que eu falei. É difícil. Eu acho que essa sensação que a galera espera sempre voltar ou sentir de novo é algo que dificilmente qualquer um de nós vai sentir, cara. Novamente. Então, por isso que eu falo, encontrou um jogo bom, mano, cai pra cima dele, porque daqui em diante vai ser mais difícil sentir isso.